Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E aí, vamos verificar qual é a nossa aula? Vamos observar o nosso número da aula, título e o nosso objeto de conhecimento. Então, temos aí a nossa aula de número 65 com o título Energizados e o objeto de conhecimento, fontes de energia renováveis como a hídrica, eólica, solar, geotérmica, das ondas e mares e da biomassa. E as fontes de energia não renováveis, combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, gás natural e o xisto betuminoso e os combustíveis nucleares. Então vamos aí verificar a nossa aula e aprender um pouco mais e ficar energizados. Vamos iniciar observando algumas imagens. E aqui nós trouxemos algumas fontes de energia para vocês observarem. As fontes de energia, elas estão divididas em fontes de energia renováveis e não renováveis, tá bom? E ao longo da aula a gente vai verificar características de cada uma delas e observar as fontes de energia, onde que elas vão ser mais utilizadas, em quais países serão mais utilizadas. E aí vocês observando inicialmente essas imagens e aí já tentem definir, será se é uma fonte de energia renovável ou uma fonte de energia não renovável. Antes de conhecermos aí as fontes de energia renováveis e não renováveis, nós vamos verificar o conceito de recursos energéticos. Então nós temos aí recursos energéticos, são quaisquer recursos naturais que possam ser aproveitados para obter energia, gente. Então, esse é o conceito. E ele está dividido aí em dois grandes grupos. Nós temos os recursos energéticos renováveis e os não renováveis, tá bom? E aí nós vamos verificar as características de cada um desses dois grandes grupos. Não renováveis, eles existem em quantidade limitada no planeta. Então, ele vai ser considerado um recurso não renovável. E aí eu coloquei alguns exemplos, como combustíveis fósseis e energia nuclear. E renováveis, eles não se esgotam aí na natureza. Eles são utilizados indefinidamente, tá bom? E alguns exemplos que eu trouxe para vocês, nós temos a energia eólica, a energia solar, a biomassa, hidráulica, geotérmica, entre outras fontes de energia que estão aí nesse grupo de renováveis, tá bom? E agora nós vamos assistir um vídeo aí com o nosso personagem da geografia, que é o Curumim, e aí ele vai acrescentar um pouco mais de informações, colocando as diferenças entre esses dois grupos. As fontes de energias não renováveis existem em quantidade limitada no planeta, como os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Já as fontes de energia renováveis não se esgotam, são utilizadas indefinidamente, como energia eólica, energia solar, biomassa, energia hidráulica, energia geotérmica e outras. Iniciaremos aí verificando as fontes de energia não renováveis e vamos começar pelo carvão mineral, que são componentes orgânicos sólidos. E esses componentes, eles foram fossilizados ao longo de milhões de anos, tá bom? E o carvão mineral, nós temos aí os maiores produtores. A gente tem no continente americano, a gente tem um destaque para os Estados Unidos. Temos os países ali da União Europeia, tá bom? No continente europeu, em destaque aí para vocês. A gente observa também a Rússia, a China e a Austrália, ali na Oceania. Então, esses são os maiores produtores dessa fonte de energia não renovável, que é o carvão mineral. E agora nós vamos verificar, o Curumim, ele vai trazer algumas informações sobre uma outra fonte de energia não renovável, que é o petróleo. Então, vamos assistir. O petróleo é a mistura de hidrocarbonetos. Sua origem vem da decomposição de matéria orgânica de milhões de anos no fundo dos oceanos, mares e lagos. E os produtos obtidos a partir do petróleo são plástico, borrachas sintéticas, fertilizantes,
inseticidas, pesticidas, medicamentos e produtos químicos. E ainda, os principais produtores mundiais são a Arábia Saudita, a Rússia, os Estados Unidos, a China e o Irã. Vamos conhecer agora a fonte de energia não renovável, o gás natural. E aí temos algumas informações. Geralmente é extraído de forma conjunta, ali com o petróleo, sendo o menos poluente dos combustíveis fósseis, tá bom? As fontes de energia não renovável. É utilizado para a produção de gás de cozinha, abastecimento de indústrias, das usinas termoelétricas, produção de combustíveis e automotores. E os principais produtores mundiais, nós observamos a Rússia, Irã, o Catar, Turcomenistão e a Arábia Saudita, que são considerados aí os maiores produtores, tá bom, do mundo. E aí nós temos a energia nuclear, que são fontes primárias radioativas e são utilizadas com o urânio e também o plutônio, tá bom, para fornecimento de energia nuclear. E aí nós temos maiores produtores, os países que vão se destacar são Estados Unidos, temos a França, o Japão e a Rússia, que são os maiores produtores mundiais dessa fonte de energia não renovável, que é a energia nuclear. Vamos conhecer agora as fontes de energia renováveis e vamos iniciar com as características da energia hidrelétrica. Ela utiliza a força das águas dos rios, tá bom? Então essa é a primeira característica dessa fonte de energia. Ela é barata e não poluente, mas nós temos aí um probleminha com essa fonte de energia, porque a gente tem aí, olha, os impactos ambientais com a construção das hidrelétricas, apesar de ela ser considerada ali uma energia limpa, mas a gente tem aí outras condições, tá bom? Outros problemas. E aí a gente vai verificar quais são os maiores produtores das fontes de energia renováveis da hidrelétrica. Aí nós temos a China, Brasil, Canadá, Venezuela, Rússia e Estados Unidos. E as maiores usinas, nós temos a que está localizada na China, que é a usina de Três Gargantas. Temos aqui no Brasil a Itaipu, temos também outras usinas hidrelétricas ali na China, a Guri na Venezuela e também Tucuruí aqui no nosso país, no Brasil. Então, esses são alguns dos maiores produtores, algumas das principais usinas e as maiores usinas do mundo. Vamos conhecer agora a fonte de energia renovável. Nós temos aí, olha, a energia solar, que ela vai ser captada por células fotovoltaicas, como a gente pode observar aqui no telhado dessa residência, com um custo ainda elevado, gente, na maioria dos países. Então, para você instalar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda tem um custo bastante alto, né, para você instalar aí na sua casa. E aí nós temos o maior do mundo, né, com uma maior quantidade de placas, a gente vai ter, olha, nos Estados Unidos, com um consumo de aproximadamente 579 megawatts. E aí nós temos também como fonte de energia renovável, nós temos a energia eólica, como vocês podem observar aqui na imagem. Nós temos o movimento das massas de ar, que vão aí mover essa fonte de energia, sendo ideal para as áreas litorâneas, né, onde a gente tem uma maior quantidade aí dessa movimentação de massas de ar, que nada mais é aí que os ventos, né? E os países com maiores capacidades totais instaladas, a gente tem a China, a Alemanha, os Estados Unidos e o Brasil, gente. Então, esses são os maiores destaques aí que vão utilizar essa fonte de energia, que vai utilizar aí a movimentação, a força dos ventos, que é a energia eólica. E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. E agora vamos colocar em prática aí o que aprendemos na aula no nosso aplicando. Muito bem, então trouxe aí uma questão para vocês sobre fontes de energia e aí nós temos um textinho para vocês analisarem. Então nós temos a energia hidráulica, então aí já pensem, essa fonte de energia, ela é renovável ou não renovável?
Mesmo sendo uma fonte de energia renovável, então a gente já tem aí uma informação no nosso textinho, provoca vários impactos ambientais. Qual alternativa abaixo representa um impacto provocado pela instalação de hidrelétricas? Então, nós vamos analisar aqui, olha, as alternativas. Nós temos as alternativas A, B, C e D. E aí vamos verificar. Na alternativa A, nós temos emissão de volumes elevados de gases poluentes. Alternativa B, nós temos o aumento da biodiversidade aquática dos rios. Então, será se quando eu vou ali instalar uma usina hidrelétrica, eu tenho esse aumento da biodiversidade aquática dos rios? Alternativa C, inundação de grandes áreas de vegetação nativa, da vegetação ali natural daquele local. E alternativa D, nós temos poluição da água com combustíveis fósseis. Então, essas são as alternativas para a gente pensar aí sobre essa fonte de energia, né, que é aí a hidrelétrica. E a alternativa correta, olha, nós temos, gente, a alternativa C, a inundação de grandes áreas de vegetação nativa. Então, ali nós vimos que essa fonte de energia, ela é considerada uma fonte de energia limpa, mas nós vimos alguns problemas relacionados aí, por exemplo, à inundação dessas grandes áreas que vão prejudicar os ecossistemas ali dessa área que vai ser ali inundada, tá bom? Para a construção dessa hidrelétrica. E aí a gente vai observar o comentário, nós temos aí, as usinas hidrelétricas, elas são construídas por meio do represamento, né, de um curso de água para a construção de uma barragem. E desse modo, ao alagamento de uma grande área de vegetação nativa, esse cenário produz grandes impactos ambientais, em especial devido à perda da biodiversidade local, né? Então, a gente vai observar ali uma modificação naquele espaço, naquele local, no ecossistema de uma forma geral dessa região que vai sofrer com essa inundação. Então, esse foi o nosso aplicando e agora vamos aí às nossas considerações finais. Muito bem, então para as nossas considerações finais, eu trouxe aí para vocês um mapa mental. Lembrando que você também pode construir aí o seu próprio mapa mental com as informações da nossa aula, tá bom? E aí eu trouxe, olha, recursos energéticos e fiz a divisão aí das fontes de energia, né? Classificando ela nos dois grandes grupos, que são os renováveis e não renováveis. Então, nós vimos inicialmente aí as fontes de energia renováveis e verificamos que ela utiliza uma escala de tempo menor ali para repor, né, da natureza, e vimos alguns exemplos. Nós falamos aí sobre os maiores produtores, né, os países que vão se destacar em cada uma dessas fontes de energia e também verificamos as características de cada uma delas. Como exemplo de energia renovável, eu coloquei aí no mapa mental para vocês as hidrelétricas. Nós vimos ali que ela é considerada uma energia limpa, mas falamos sobre um problema, né, com relação a um problema ambiental devido à construção, né, onde você vai precisar ali inundar uma área para construir a usina hidrelétrica. E falamos também sobre a energia eólica, onde ela vai utilizar ali a força dos ventos, né, ou a movimentação das massas de ar. E vimos também a energia solar, onde a gente vai utilizar a energia do sol, né, com as placas fotovoltaicas. E temos também biodiesel e biomassa como exemplo dessa fonte de energia. Aí temos o segundo grande grupo, né, como classificamos, a energia não renovável, onde ela precisa de um tempo maior, gente, para se repor ali na natureza, tá bom? Então, a gente tem essa diferença aí entre fonte de energia renovável e não renovável. E aí falamos sobre o petróleo como fonte de energia não renovável, né? Aí a gente já tem um grupo diferente ali do que a gente viu das hidrelétricas, da energia eólica, da energia solar. Falamos também sobre o gás natural, carvão mineral e também
a energia nuclear. E aí nós verificamos cada um dos principais produtores, né? Os países que vão mais se destacar, os países também que possuem esses recursos. Inclusive ali na eólica a gente classificou apenas alguns países devido a ser ali cidades litorâneas, onde eles podem aproveitar, por exemplo, ali a movimentação das massas de ar, né? Ou os ventos. Então, essas são as classificações das fontes de energia nesses dois grandes grupos, não renováveis e renováveis. E assim finalizamos a nossa aula e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima!